Hoje é terça-feira, 22 de novembro de 2022. O Grupo de Conjuntura está aqui reunido para um podcast, mais um dos seus podcasts. E nós estamos à espera da nova regra fiscal, o que torna muito difícil comentar o futuro da economia sem saber exatamente se o aumento de gastos que vai ser incluído nesse novo pacote, nessa PEC, vai ser de 70 bilhões, 130 ou 198 bilhões. É muito diferente. Se vai ser um aumento de gasto temporário ou permanente. Se haverá um plano consistente para corrigir o enorme desajuste fiscal daí decorrente e suas consequências sobre a dívida pública ou não. Então, tudo isso torna muito difícil da gente, hoje, fazer uma avaliação. Vamos ter que fazer isso um pouco mais adiante. O que eu gostaria de comentar nesse momento é que o debate, e aí eu estou me referindo sobretudo ao debate político, né? Sobre essa PEC de transição, partiu, no meu entendimento, de um erro grosseiro de entendimento da questão econômica e associado a ele uma mistificação populista. Vou explicar os dois. Onde é que está o erro? O erro consiste em supor que uma redução do déficit público e a contenção da eventual explosão da dívida pública é apenas do interesse dos ricos e da classe média detentora da dívida pública, quando, na verdade, isso é do interesse da nação, e principalmente dos pobres. Por quê? Porque o descontrole da dívida pública, o descontrole fiscal, levariam à elevação dos juros, à alta do dólar e, por consequência, a uma retração da economia. Ninguém duvida que, quanto mais altos os juros, maior o efeito negativo sobre a economia, sobre o emprego e a renda, e também o aumento da inflação, que estaria associado a uma disparada, uma eventual disparada do dólar, caso as medidas, quer dizer, cheguem a números que hoje a gente não sabe quais serão. Então, não existe essa oposição. É desnecessário, acho que, dizer quem é que paga o pato caso a gente vá ter recessão e inflação maior, né? Quanto o que eu chamei de mistificação populista, a ideia de que um aumento dos gastos com a população não será acompanhado, que o aumento dos gastos com a população não vai ser acompanhado de uma redução dos juros pagos aos detentores da dívida pública. Não é isso. Não está havendo, não é essa oposição. Aliás, nenhuma proposta colocada na mesa, na Câmara, no Congresso, no debate político, nenhuma delas está propondo o não pagamento dos juros. Os juros da dívida pública serão pagos e serão mais poupudos se aumentar a dívida e aumentar a taxa de juros. E isso aí seria a essência do que a gente pode chamar de populismo econômico. Quer dizer, você querer dar para todos, né? Dar benesses para todos. Mais gastos sociais, mais renda para os ricos, os detentores da dívida pública, etc, etc. A conta não fecha. Numa economia em que a conta não fecha, a inflação acaba comparecendo para fazer o trabalho sujo. Em geral, à custa dos mais pobres. Então, eu estou falando isso em geral, nós não sabemos o que vai ser apresentado, mas eu acho que é importante a gente ter consciência, né? ter um debate mais claro sobre as consequências de diferentes propostas que serão concretizadas no futuro. Esperamos que sejam as melhores, mas, enfim, temos visto aí propostas que nos parecem bastante complicadas. Eu fiz quase que um desabafo aqui, Não, eu vou só trocar ideias, vou dizer algumas poucas frases, a gente vai conversando. Eu não vou fazer nenhuma apresentação, porque a gente combinou ser mais informal. Eu acho que tem essa questão que o Francisco colocou. Por trás dela tem uma ideia assim, de que o mercado financeiro é uma coisa à parte da economia real,
o entendimento de que é um lugar específico de especulação, que favorece banqueiros e não sei o que lá. Quando o mercado financeiro é um conjunto amplíssimo de agentes econômicos, de todo mundo que tem dinheiro aplicado, aplicações financeiras no país, na verdade. Então, ele tem sido extraordinariamente sensível desde 2014, não é de hoje, à percepção sobre a trajetória da dívida pública, se ela é sustentável ou não. A gente tem alternado períodos onde essa questão pesa mais porque há mais incerteza, menor confiança no compromisso fiscal do governo de ocasião e outros. E sempre que isso acontece, bate exatamente, diretamente, nessas variáveis que o Brasil estava se referindo, juros, câmbio, etc. etc. Juros de câmbio, principalmente porque são as variáveis que mais afetam o desempenho da economia. Na verdade, vão ter um impacto direto sobre inflação e crescimento. Na verdade, duas variáveis chaves. É irônico pensar que um governo possa se preocupar com o social sem olhar para o que pode acontecer com o crescimento da inflação. Não faz o menor sentido, simplesmente, porque essa é uma coisa que pode simplesmente engolir, se der muito errado, todos os benefícios sociais que advêm de programas sociais. Então, essa é uma questão chave a ser monitorada, e mais do que isso é o que eu estou destacando, ter presente que é uma variável que sobressai sobre as outras, que influencia o comportamento do mercado financeiro desde que o Brasil entrou no que a gente chama dessa situação fiscal crítica, onde entrou totalmente no radar dos agentes econômicos, dos investidores de dentro e de fora do país, a questão da trajetória da dívida pública no Brasil. Isso não aconteceu também por acaso. Acontece porque o Brasil hoje tem a maior dívida, entre as principais economias emergentes, o Brasil é o país que tem a maior dívida pública do mundo, segundo o FMI, entre os principais. Mais do que com isso, exceção da Venezuela e de Sri Lanka. eu não estou considerando. O Egito está um pouquinho à frente, mas segundo. Mas acho que já não está mais. A gente já e o passou. FMI já disse que no ano que vem o Egito vai estar abaixo do Brasil. Mas eu digo, das principais economias, não há menor. O Brasil é o mais endividado. Não é só que ele tem uma dívida mais alta que os outros, muito mais alta do que a média dos emergentes. O Brasil tem um problema de que tem uma taxa de juros alta e muito superior ao crescimento do PIB, mesmo em condições, vamos chamar assim, normais, quando a economia está em condições favoráveis, que é o quê? Quando a inflação está controlada e a taxa de juros está no que a gente pode chamar de taxa neutra, porque não tem que atuar para desinflacionar a economia, quando o PIB está crescendo, que pode crescer dentro do seu potencial, a diferença entre os dois é enorme, a taxa de crescimento potencial. Então, um país assim tem um viés claro de aumento da dívida pública, a menos que faça uma economia via superávit primário para pagar parte da dívida e amortecer esse crescimento da dívida de forma a alinhar o crescimento da dívida com o crescimento do PIB, ou, idealmente, fazer com que a dívida cresça menos que o PIB, seria reverter a trajetória. Então, essas são questões básicas, e essas variáveis todas muito sensíveis à questão fiscal têm uma relação direta com a atividade econômica. Diria que são o principal indicador antecedente da atividade econômica. O comportamento desses juros e câmbio, então, são o principal indicador antecedente para onde vamos, para onde vai a atividade. Eu queria comentar tratar aqui, isso em separado não faz sentido. Queria comentar aqui, porque algumas comparações, a meu ver, mal feitas, né, são colocadas no debate. Então, a dívida pública PIB brasileira, segundo o critério do FMI, é 90% do PIB, né, porque inclui lá a carteira de títulos que está na mão do Banco Central. E alguns dizem, mas a dívida pública PIB norte-americana, dos Estados Unidos, é 110% do PIB. Qual o problema, então? Então, algumas diferenças a gente tem que chamar a atenção, né? Por que nós nos comparamos com os países emergentes e não com os países centrais? A dívida pública PIB do Japão é mais de 250% do PIB. Por que a gente não consegue chegar lá? Por N razões. Vamos aqui selecionar algumas variáveis que fazem toda a diferença. Primeiro, a taxa de juros, como o Caio já colocou. A nossa taxa de juros, ela faz, já por si só, já joga a dívida pública PIB numa trajetória explosiva. Porque, às vezes, eu costumo dizer, olha, é taxa de juros de cheque especial. Então, só isso
já faz a maior diferença, né? Uma segunda grande diferença está em que esses países mais desenvolvidos, os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra, né, o euro, são países ou conjunto de países que têm uma moeda de reserva por trás. Então, os fluxos de capitais internacionais, em geral, têm muito interesse em manter as suas riquezas financeiras em moedas de reserva, que são moedas que têm liquidez, são moedas intercambiáveis e são, em geral, portos seguros, importantes. Né? Então, numa aversão global a risco, todo mundo corre para o dólar, independente, e vai para onde? Vai para título público americano. Né? Então, isso também faz muita diferença. Uma terceira grande diferença diz respeito ao nosso orçamento. O nosso orçamento tem 94% de despesas que são obrigatórias e indexadas. Então, isso já mostra um orçamento muito pouco gerenciável, uma política fiscal que ela anda sozinha, porque se 94% da despesa é obrigatória, não há o que discutir. E se 70% dessas despesas estão indexadas ou ao salário mínimo ou ao INPC, é um orçamento que anda sozinho, ele cresce sozinho. Além disso, nosso déficit público está em torno de 4,5% do PIB, é alto, e nós temos ainda déficit primário. Então, a gente tem todos os ingredientes, do ponto de vista fiscal, de um belo desarranjo fiscal. Não é só o indicador dívida pública PIB e uma simples comparação simplória com países que são países centrais e que têm por trás toda uma institucionalidade e moedas de reserva que fazem toda a diferença. Né? Então, isso é um debate muito comum entre aqueles que defendem que não tem problema nenhum. Ô, Margarida, deixa eu fazer só um parênteses. Quando as pessoas falam isso, não tem problema nenhum, não sei o quê, como se fosse bom ter uma dívida alta. E queria reforçar aqui, inclusive do ponto de vista da distribuição de renda, da desigualdade, dívida pública alta é altamente concentrador. Principalmente, óbvio, não se a taxa de juros brasileira fosse zero, se não pagasse nada pela dívida. Não é alta, e tem sido alta sistematicamente. Então, quanto maior a dívida e maior a taxa de juros, maior a parcela da renda nacional que é apropriada pelos detentores da dívida pública, que não são os pobres, obviamente. Né? Então, isso agrava a distribuição de renda, não melhora, como muitos inadvertidamente acabam sendo levados a pensar. Então, só esse parênteses. Então, eu acho que assim, a gente tem toda uma preocupação com o social no Brasil, tem que ter. Agora, nós temos uma condição aí de pobreza que vem se arrastando há muitos e muitos anos nesse país. Então, só transferir renda e, ao mesmo tempo, não focar em políticas em determinados segmentos, não garantir educação para essa parcela da população, para que ela chegue em condições no mercado de trabalho equivalentes àqueles que nasceram em condições de renda e de patrimônio melhores, isso é fundamental. A gente também não está vendo essa discussão. E isso era para ter acontecido ontem, porque no Brasil a gente tem aí uma condição de pobreza que vem se arrastando, se arrastando, se arrastando. Né? E, sobretudo, tem que levar em conta que inflação baixa e crescimento mais robustos são, por si só, uma política social tem uma capacidade de melhorar as condições de vida da população muito grande, muito maior que programas sociais específicos, na verdade. Não estou criticando programas sociais de transferência de renda, que o Brasil precisa realmente deles. Agora, a verdadeira política social a longo prazo, a mais importante, é crescer com inflação baixa. Durante muito tempo, de forma sustentada, crescimento robusto. Nada se compara em termos de impacto positivo no bem-estar das pessoas, de melhoria das condições de vida, do que isso. Não há conta que resista ao quanto poderia melhorar as condições de vida com mega transferência de renda, mega Bolsa Família, e comparar isso com crescimento, geração de empregos, aumento da renda per capita, etc. Não há comparação possível. Então, não são coisas excludentes, não sou nem um pouco contra um programa social abrangente, porque o Brasil, de fato, precisa,
Agora, tem que saber ponderar as coisas. Se é uma política econômica que dá pouca atenção à inflação e ao crescimento, porque implicitamente é disso que se trata, porque achar que pode endividar o país, um país que está num limiar de um ponto crítico. Quer ver um exemplo de como é que nós estamos num ponto crítico? Se a gente olha para as taxas de juros de mercado, as taxas de juros, em geral, refletem várias coisas, mas tem algumas taxas de juros que elas, de certo modo, isolam a preocupação com a questão de fundamentos, no caso brasileiro, a questão fiscal. Outras taxas refletem não só a preocupação com o fiscal, mas também com a inflação, com o cenário externo. Mas tem algumas taxas. Então, por exemplo, uma coisa que eu olho muito, a Margarida também olha, é o seguinte: as taxas do Tesouro Nacional indexadas à inflação que pagam o juro real, e principalmente as longas, de 10 anos para cima. Por que pegar essas taxas longas? Porque elas tiram o ruído de mais curto prazo dos juros influenciados por variáveis tais como a inflação está alta, tem que reduzir para a meta, ou o cenário externo no momento está assim assado. Se você pega 10 anos à frente, você vai ter taxas que têm muito mais a ver com os fundamentos domésticos e menos com esses ruídos conjunturais, que podem ser a inflação, pode ser o cenário externo. Bom, olhando para as NTN-Bs de 10 anos para cima, de 10, 20, 30 anos, que pagam uma correção pela IPCA mais juro real, o juro real dessas taxas acima de 10 anos estão todos acima de 6% de taxa real. A gente só teve isso no Brasil nos últimos anos, num breve período agora da chamada PEC Kamikaze, depois caiu continuou alta, um pouco abaixo de 6, e teve isso no período do governo Dilma, onde a taxa de juros real das NTN-Bs longas, no final do primeiro governo Dilma, início do segundo, estava ali acima de 6%, e mais para fim de 2015 e início de 2016, que foi o ano do impeachment, estava oscilando entre 7% e 7,5%. Só aí, em nenhum outro momento. Por outro lado, quando a gente teve o teto de gastos, compromisso claro com responsabilidade fiscal e tudo mais, a partir de final de 2016, e até as vésperas da pandemia, sabe para quanto caiu essas NTN-Bs longas, o juro real? Caiu para a faixa de 3,3, 3,5. Então, vocês estão falando... e por que caiu? Para mostrar como é que a sensibilidade da responsabilidade fiscal, dessas variáveis mais afetadas pela questão fiscal, e essa aí é tipicamente afetada, como é que elas são sensíveis ao compromisso do governo com o controle da dívida pública, com tentar produzir a longo prazo um superávit primário para controlar a dívida, essas questões que parece que são irrelevantes para muitos economistas. Ela reduziu, não é nem um pouco por acaso que a gente tenha entrado em 2020, um pouquinho antes da pandemia, com a taxa de juros real das NTN-Bs longas em 3 e pouco por cento ao ano. Então, é completamente... isso tem tudo a ver com a questão fiscal, isso que eu estou querendo insistir. Agora, achar que a economia vai crescer bem, independentemente disso, é ignorar a ciência econômica e ignorar os fatos. E nós não temos precedente no período de crescimento, nós não temos precedente, a não ser períodos curtos, por razões específicas, de um crescimento sustentado com as condições financeiras e os juros caminhando aprontando para uma direção muito ruim e a economia indo bem. Vocês conhecem algum exemplo que isso tenha acontecido? Eu não conheço nenhum. Nem no Brasil, nem no mundo. A não ser por períodos curtos, vamos crescimento sustentável. A gente tem analisado aqui até o momento os efeitos do aumento do gasto sobre o cenário macroeconômico, mas Francisco Eduardo começou falando que ainda não está claro como vai ser tratado, qual vai ser realmente a proposta final para a PEC da transição. Na quarta-feira passada, dia 16 de novembro, a equipe de transição entregou para os líderes da bancada do Senado uma proposta, mas que ela não foi encaminhada ainda para as comissões e não começou a ser discutida ainda no Senado. A gente está esperando, por enquanto, para começar essa deliberação no Senado, nas distintas comissões, não?
Mas, por outro lado, Francisco Eduardo também destacou que já tem outras propostas, não? Uma delas do senador Tasso Gereissati, tem outro senador do PSDB, tá? E também tem tido na sociedade alguns outros comentários. O que não está claro, e isso cria grande incerteza, é como que isso vai ser discutido dentro, primeiro no Senado, lembremos que essa PEC vai ter que ser discutida, não, nas comissões no Senado, e depois, se aprovado lá, passar para a Câmara de Deputados. E a outra questão é a questão da urgência, não? O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara de Deputados, está colocando como uma data limite lá em deputados para aprovar, e é uma PEC que precisa de certos requisitos, um conjunto de reuniões formais para poder ser aprovada, dia 15 de dezembro, tá? Porque está se acabando já o ano. Então, isso está criando muito ruído também, muitas incertezas, não um ponto que o Francisco Eduardo tem colocado, porque não sabemos exatamente qual será o tamanho do aumento do gasto e qual será a temporalidade com que eles vão permanecer, se vão ser só por um ano, se serão por 4 anos, se serão permanentes. Eu não sei como que vocês avaliam esse ponto que foi colocado por Francisco Eduardo. Tá? Ulisses, eu acho que a gente vai ter que avaliar isso no próximo podcast, que provavelmente já na semana que vem a gente terá essas informações. Eu acho que tudo que a gente pode fazer nesse momento, acho que é manifestar assim, as nossas preocupações. Né? De um lado, a gente tem um governo novo que entra com capital político, então isso aí é importante, né, para esse momento inicial, né? Mas, por outro lado, a gente está vendo no debate que tem ocorrendo várias manifestações que nos pareceram altamente preocupantes. Então, acho que isso aí é mais ou menos o que a gente pode fazer hoje aqui, na ausência dessas, de informações mais concretas, o que vai ser, manifestar essas preocupações, né? Como foi colocado aqui por cada um de nós, né? E assim que sair a PEC, que a gente tiver dados mais concretos, então fazer uma análise mais objetiva, né, do que a gente pode esperar. Eu acho uma coisa muito importante também, que não vai ser definida logo, infelizmente, é todo o conjunto de regras fiscais, ou a regra fiscal, ou a âncora fiscal, porque aí a gente tem que ter alguma coisa que determine, que limite, né? E que não permita uma política fiscal absolutamente discricionária. Ela tem que ter regras. E aí vamos ver, isso é muito importante, porque é o que vai definir gastos, trajetória de dívida para o resto dos anos que vem por aí. Bom, então hoje ficamos por aqui. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.